Muita coisa que nós vamos ver não podia ser entendida até pouco tempo. Portanto, mesmo que os irmãos tenham estudado as questões proféticas 10 anos atrás, por exemplo, não poderiam ter feito os estudos que nós vamos fazer, alguns deles. Porque nós lemos em Daniel capítulo 12, no versículo 4 e depois no versículo 9, o seguinte: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. As profecias estão aqui. O desenrolar dos acontecimentos nos últimos dias estão aqui. Mas muitas destas profecias, por ordem divina, por determinação divina, ainda que escritas aqui, não são compreensíveis. Estão seladas até, diz o texto, ao fim do tempo. Só no final dos tempos é que seria possível compreender estas profecias. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas, é o versículo 9, e seladas até ao tempo do fim. O que nós nos propomos ver neste estudo de profecias é que elas já não mais estão seladas. Que pela primeira vez na história do cristianismo é possível nós entendermos profecias que nos eram incompreensíveis. O que nos leva a deduzir que estamos no tempo do fim, ou no fim do tempo, porque só nesse tempo seria possível alguém compreender certas profecias do livro de Daniel. Ora, se nós virmos que algumas já podem ser compreendidas agora, que antes não podiam ser entendidas, é porque agora já não estão mais seladas, porque elas só deixariam de estar seladas e fechadas ao fim do tempo, o fim de todas as coisas. O que nos faz supor que nós estamos no tempo do fim. Mas, se o Senhor Jesus Cristo ainda demorar 100 ou 200 anos para voltar, nós já teremos ido para a glória antes disso. Se ele vier logo, nós seremos arrebatados ao seu encontro. Seja como for, os crentes devemos acalentar sempre a bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Para nós, os crentes, ela é bem-aventurada, isto é uma esperança feliz, que nos traz felicidade, porque nós aguardamos o arrebatamento da igreja e iremos estar com o Senhor para sempre. Mas os acontecimentos que nós vamos estudar não devem, de maneira nenhuma, podem trazer-nos uma esperança feliz. Pelo contrário, uma esperança infeliz, porque nos falam dos castigos e maldições de Deus sendo lançados sobre a terra. É feliz para os crentes, porque, segundo grande parte dos eruditos crê, nós teremos sido arrebatados antes. Não podemos, porém, ser dogmáticos nestas questões. Há eruditos fiéis à palavra de Deus que, no seu entender, compreendem que nós, crentes, vamos passar pela grande tribulação aqui na terra.
e seremos arrebatados ao final da grande tribulação. Outros acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. Nós estaremos estudando partindo da posição de que seremos arrebatados antes da grande tribulação. De outra maneira, a volta de Cristo não poderia ser chamada de bem-aventurada esperança. Seria uma esperança desventurada, porque significaria que nós passaríamos por este período em que as pragas divinas estariam sendo derramadas sobre os homens para castigá-los e puni-los, ainda aqui na terra. Por isso, vamos adentrar em muita coisa do futuro. Quero dizer que não se pode, e nem pretende este pregador, ser dogmático naquilo que vamos estudar. Estamos procurando interpretar à luz dos eruditos do assunto. Há muita gente séria dedicando-se única e exclusivamente a interpretar estas profecias dos fins dos tempos. Estaremos tentando, à luz destes estudos, trazer a interpretação que nos parece a melhor. Mas eu quero enfatizar bem este ponto e não pretendo repetir isto, mas quero que a igreja tenha bastante consciência disto. Não pretendemos, nesta área tão difícil, dogmatizar. Estaremos dando a interpretação que os eruditos, que muitos eruditos dão, e entre as várias interpretações que os eruditos dão, e que nem sempre são iguais as de um com a de outro, nós escolhemos aquelas que nos pareceram mais corretas. E os irmãos têm a palavra de Deus, irão estudar. O fato é que quando se fala em profecias, a gente pensa no futuro. E todos se interessam por saber o futuro. Há pessoas, é só se ligar à televisão e a gente vê facilmente, toda hora, que se dizem possuídas de poderes psíquicos extraordinários e dizem que são capazes de predizer o futuro. Há alguns anos foi feito um estudo de escritos dos 10 mais famosos psíquicos, pessoas que dizem ter esta capacidade de saber o futuro. E foram estudados os seus escritos que eles tinham publicado ao longo de 3 anos e revelaram que eles falharam em 98% dos casos. Na totalidade, estes psíquicos, assim chamados hoje, antes eram feiticeiros, algoreiros, adivinhadores, hoje tem um nome mais pomposo, os psíquicos. São, na verdade, exploradores da boa-fé das pessoas e ganham muito dinheiro com isso. Um dos chamados profetas ou psíquicos, muito conhecido, é Nostradamus. E quando a gente fala em profecias bíblicas, muitos falam, não, mas Nostradamus não era crente, não era evangélico e também fez muitas profecias, etc. Não sei se os irmãos já se deram ao trabalho de ler as profecias de Nostradamus. Eu li algumas delas, é enfadonho ler. Não se compreende nada do que está escrito ali. Nada faz sentido. A profecia dele, que mais parece ter alguma possível e algum possível e remoto relacionamento com algum acontecimento futuro, é uma em que ele fala de um rio. Ele escreve em inglês e ele fala Easter River, Rio da Páscoa, literalmente, e que dizem que quer dizer Hitler.
É um pouquinho diferente. Easter River, de Hitler. Mas é a que mais se aproxima de tudo quanto ele escreveu. Em 1899, eu vou omitir certos nomes, porque não fazem sentido para nós. O diretor de patentes do Departamento de Patentes dos Estados Unidos se demitiu, dizendo que tudo quanto podia ser inventado já tinha sido inventado. Então não havia necessidade de um departamento de patentes. Em 1887, um químico disse, um grande químico, que tudo que se pode conhecer do universo já tinha sido descoberto. Um matemático falou da impossibilidade de algo mais pesado que um balão voar. Um filósofo francês disse da impossibilidade da fusão do átomo. Estes são nomes que eu não citei, estão aqui, mas não são conhecidos. Mas um que é muito conhecido, Bill Gates. Todos aqui já ouviram falar em Bill Gates. Em 1981, portanto não faz muito tempo, ele disse, e agora vocês que entendem de computação, me ajudem, 640 bytes, quanto vale hoje? Não vale nada. Pois é, ele disse em 1981 que um computador com 640 bytes seria o máximo que alguém poderia pensar em ter. Seria mais do que necessário, é mais do que suficiente para qualquer pessoa. Sendo que hoje acho que não existem computadores, tem só de 1 milhão a mais do que isto. Quer dizer, não se fabricam mais computadores com esta capacidade. Um outro, em 1943, diretor-presidente ou coisa parecida da IBM, disse que o máximo que haveria no mercado de possibilidade em termos de colocação de computadores seria de 5 computadores no mundo. Não haveria mercado para mais do que estes computadores. O que queremos ressaltar é isto. Só Deus prediz o futuro. O texto que lemos de Daniel, quando ele está interpretando o sonho de Nabucodonosor, é o rei Nabucodonosor, que seria o Saddam Hussein de hoje. A Babilônia é o Iraque. A cidade antiga da Babilônia fica a 90 quilômetros ao sul de Bagdá. Ele acabou de terminar a reconstrução do palácio de Nabucodonosor lá, e ele se autodenomina o novo Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor da Babilônia tinha tido um sonho e queria que os seus mágicos e cientistas e astrólogos e psíquicos do seu tempo interpretassem, e ameaçou-os que, se não fizessem isto, ele iria cortá-los em pedaços. Mas ele não contou o sonho que ele teve às pessoas. As pessoas tinham que adivinhar tanto o sonho como a interpretação do sonho. E eles disseram a Nabucodonosor que isto era impossível. Sem entrar em detalhes da história, havia um judeu temente a Deus que tinha sido levado para a Babilônia como escravo, chamado Daniel, que já tinha interpretado outros sonhos e que foi levado à presença do rei como alguém em quem o espírito dos deuses estava presente e que poderia a interpretar. E este Daniel diz a Nabucodonosor que há um Deus no céu que revela mistérios. Há um Deus nos céus que revela o futuro para nós. Não é preciso consultarmos o horóscopo, consultarmos os espíritos, consultarmos os mortos, ou o que quer que seja.
Na palavra de Deus, nós temos as revelações de Deus em termos do futuro. Deus revela mistérios. Na Bíblia, nós temos 1817 predições individuais a respeito de 737 assuntos diferentes. Elas são encontradas em 8.352 versículos e somam 27% dos versículos da Bíblia. 27%, quase 30% dos versículos da Bíblia são profecias. São mistérios a respeito do futuro que Deus nos revelou, isto é, há um Deus no céu que revela os mistérios. Como é que nós podemos saber se as profecias da Bíblia que ainda não se cumpriram, irão se cumprir? Bem, a maneira mais fácil é olharmos para aquelas que já se cumpriram. E o fato de Deus já ter cumprido centenas de profecias, elas já se terem cumprido, nos dá garantia de que as outras que ainda não se cumpriram, irão também se cumprir. Como os irmãos viram, as profecias dizem respeito a 737 assuntos diferentes. Não é possível, neste estudo que nós nos propomos fazer, abordar este campo tão grande que é abarcado pelas profecias bíblicas. Mas nesta série à noite, intitulada Profecias, Vivendo à Luz da Volta de Cristo, nós vamos estudar duas colunas mestras do edifício das profecias bíblicas. Uma é a nação de Israel e a outra é o Senhor Jesus Cristo. As profecias relacionadas com o Senhor Jesus Cristo, só na sua vida aqui na terra cumpriram-se 333 profecias na vida do Senhor Jesus Cristo. Não vamos estudar todas as 333, é evidente. Mas profecias relacionadas com o Senhor Jesus Cristo e profecias relacionadas com a nação de Israel são as duas colunas mestras de todo o edifício das revelações de Deus. Se verificarmos, pelo estudo de algumas destas profecias, que elas têm se cumprido ou estão se cumprindo nos nossos dias, nós poderemos com certeza ter aqui uma base, um fundamento para acreditar que as outras profecias que ainda não se cumpriram, irão se cumprir também. Por exemplo, Jesus Cristo disse que quem não crer nele como seu Salvador será condenado, irá padecer sofrimentos eternos, no que a Bíblia chama de inferno. Isto é uma coisa que está predita para um futuro. Depois da morte da pessoa, Jesus Cristo disse que se ela não o recebesse como seu Senhor e Salvador, ela iria ser condenada e iria padecer eternamente. O fato de Deus ter cumprido já outras profecias me faz crer que estas também irão se cumprir. O mesmo Deus que fez aquelas que já se cumpriram, que pronunciou aquelas que já se cumpriram, é o Deus que disse que quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador está salvo. Mas é o mesmo Deus que também advertiu, permitam-me dizer, chorando copiosamente, Jesus chorou sobre Jerusalém,
é o mesmo Deus que advertiu a humanidade que se arrependesse dos seus pecados, porque se não se arrependesse dos seus pecados e não entregasse a sua vida a Ele, Cristo, e não cresse que na cruz Jesus morreu para nos salvar, e quando Ele exclamou, está consumado, isso significava que Ele havia feito tudo o que era preciso ser feito para o homem ser salvo. O mesmo Deus que nos diz isto, já deu provas à saciedade para a humanidade de que o que Ele falou, Ele cumpre, é verdade. Nas tantas e tantas profecias bíblicas que já encontraram ou estão encontrando cumprimento nos nossos dias. De modo que este estudo, eu espero, leve quantos aqui estamos a uma convicção mais profunda de que este livro é a palavra de Deus, a revelação infalível e inerrante de Deus, e que o que está escrito aqui é Deus quem está nos falando. E esta nossa fé na palavra de Deus se transforme em obediência ao que Deus está falando, numa vida de submissão ao Senhor nosso Deus, crendo que o que Ele fala, Ele cumpre. O nosso Deus não é um Deus que nos engane. Quando Ele diz, é. E nós vamos ver muitas coisas que já se deram para que estejamos com nossa fé mais firme, de um lado, e de outro mais responsável. Porque diante de muitas e infalíveis provas, se não crermos, seremos muito mais responsáveis diante de Deus. Jesus disse, quando estava se preparando para deixar os seus discípulos, Ele disse, vou preparar-vos lugar. João capítulo 14. E voltarei, e virei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Voltarei, Ele prometeu voltar, Ele ainda não voltou. É uma profecia que Ele fez a respeito dele, que Ele vai voltar. E nós cremos que Ele vai voltar. Por isso o tema é vivendo à luz da volta de Cristo. Porque Jesus disse que vai voltar. E nós cremos que Ele vai voltar. É um mistério que Deus nos revelou, que vai suceder no futuro. Não sei quando. Jesus pode vir arrebatar a sua igreja antes deste culto ter terminado. Não há nenhum sinal que precise se cumprir para o arrebatamento da igreja. Ao longo destes 2000 anos, ele sempre pôde acontecer a qualquer momento. Os sinais que nós vamos ver, alguns estão se cumprindo nos nossos dias, outros irão se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Estes sinais que irão se cumprir depois do arrebatamento da igreja, quando nós vemos, como vamos ver, que o cenário para estes acontecimentos já está ficando pronto, que aquilo que precisava acontecer no mundo para que estes acontecimentos se dessem, já aconteceu, está acontecendo, isso deve chamar a nossa atenção para esse fato. Se o que vai acontecer depois do arrebatamento, segundo o cenário mundial nos indica, pode acontecer imediatamente, porque já há na humanidade tudo quanto era preciso existir para que esses sinais, esse acontecimento se dessem, venham a se dar, então provavelmente o arrebatamento está bem perto. Então não há sinais para o arrebatamento, mas há sinais, isto é,
há predições a respeito do que vai acontecer logo depois do arrebatamento. E se tudo está caminhando para já estar o mundo preparado para o que vai acontecer depois do arrebatamento, o arrebatamento deve estar bem próximo. Mas se não estiver, nós continuaremos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje à noite ver apenas algumas coisas a respeito de Israel. Como eu disse, há duas colunas mestras. Primeira, são duas: Israel e Jesus Cristo. Profecias são difíceis, mesmo depois de terem se cumprido. Israel começou com Abraão. Até este homem chamado Abraão, não havia Israel, o povo israelita. Deus chamou Abraão de Ur da Caldeia para que dele surgisse uma nação, e destes descendentes de Abraão viria Jesus, o Messias prometido. E da descendência de Abraão, que seria muito numerosa, haveria um povo que seria tão grande como as estrelas que existem no céu, tão grande o seu número. Deus prometeu então que de Abraão ele suscitaria um povo que seria numerosíssimo, e o Messias viria deste povo. Não vamos ver a questão do Messias hoje à noite, isso fica quando estudarmos Jesus Cristo. Satanás, por causa disso, desta promessa que Deus tem feito a Abraão, tem feito todo o possível para destruir o povo israelita. Se Satanás conseguisse acabar com os israelitas, os descendentes de Abraão, na face da terra, Deus não poderia realizar o seu plano, porque a sua promessa de salvação à humanidade está presa, está jungida a Abraão e à descendência de Abraão. E ele prometeu a Abraão que da sua descendência viria uma nação, que são os israelitas, numerosíssima, tão grande em número que este seria incontável como as estrelas do céu. Irmãos podem ler lá em Gênesis 15 sobre isso, 12 a 15. Mas, não muito tempo depois, os descendentes de Abraão, por causa de uma fome que ocorreu ao tempo de Jacó, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, então não muito tempo depois, vão para o Egito, onde está José como primeiro-ministro, porque lhes falta comida, e eles vão ao Egito para poderem ter o que comer, e acabam se tornando escravos no Egito. A mão de Satanás está aí. Satanás estava fazendo todo o possível para destruir ali no Egito o povo israelita. Se ele conseguisse que o faraó se irritasse com o povo israelita a tal ponto de matá-los, de destruí-los, o Messias não viria. A promessa dada a Abraão de haver um povo numerosíssimo na face da terra não se cumpriria. Então Satanás passou a fazer tudo quanto ele podia em termos de ataque ao povo israelita. E os israelitas ficaram mais de 400 anos como escravos na terra do Egito. Mas Deus havia prometido a Abraão que da sua descendência viria um povo numerosíssimo. Então nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículos 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito.
Aqui está uma profecia a respeito do povo israelita, em termos da libertação deles, de uma eventual destruição que poderia acontecer. Mas não aconteceu. Deus havia dito que a descendência de Abraão seria numerosíssima e dela viria o Messias. E contra todas as expectativas humanas, os israelitas que poderiam ter sido e deveriam, pelas circunstâncias, ter sido destruídos no Egito, não o foram. Mais adiante no seu caminhar, este povo desobedece a Deus. E novamente ele se encontra numa situação de escravidão. Desta vez na terra que hoje se chama Iraque e que naquele tempo se chamava Babilônia. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para dizer aos israelitas, para pregar aos israelitas, que se eles não se arrependessem dos seus pecados, Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído e eles seriam levados como cativos e como escravos. O povo não acreditou em Jeremias, o profeta. Especialmente não acreditou quando ele se referiu ao templo, dizendo que o templo seria destruído. Porque para os israelitas o templo era a presença de Deus no meio do povo. Ora, se eles eram aqueles a quem Deus havia feito promessas, eram os descendentes de Abraão, como é que Deus iria tirar a sua presença do seio do povo? E Jeremias diz, capítulo 25, versículo 11, e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. E o profeta Isaías, preciso também nas suas predições, diz que este povo, ao cumprirem-se os 70 anos, e ao voltar do cativeiro na Babilônia para a sua terra, voltaria por mãos de um incrédulo, um rei, que eles, já veremos daqui a pouco, Isaías dá o nome. Esta época em que Isaías e Jeremias escreveram foi antes de Jerusalém e o templo caírem. E Isaías diz o seguinte, 44, 28, que digo de Ciro, Ciro viria a ser o rei dos medos persas que tomaria a Babilônia de Nabucodonosor, dos seus descendentes, que assumiria o controle, e seria este Ciro que iria emitir o decreto do término do cativeiro, permitindo que os israelitas voltassem. E ele é que, um incrédulo, iria cumprir e emitir um decreto 70 anos depois. Mas Isaías disse, que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada, e o fundamento do templo será lançado. E ele disse ainda em capítulo 45, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E Ciro fez este decreto. E a nação israelita recebe permissão para voltar. Os judeus que estavam na Babilônia recebem permissão para voltar para a sua terra e reconstruir a cidade e o templo. Mas aconteceu que a grande maioria, 95% do povo, não voltou. Só 5% do povo voltou.
Porque Jerusalém, o que era Jerusalém? Era um monturo de pedras. Lá estavam os foragidos da lei, os pervertidos. Se fosse hoje, nós diríamos que era um antro de drogados, por exemplo, viciados. Eles não quiseram voltar, eles eram agora negociantes prósperos na Babilônia. Mas os 5% que voltou reconstruiu a cidade de Jerusalém. E isto aconteceu, esta volta, 70 anos depois, como Jeremias tinha predito. E se os irmãos lerem aquela oração de Daniel pelo seu povo, ele começa a oração, diz o texto bíblico, que estudando os textos do profeta Jeremias, ele tinha chegado à conclusão que os 70 anos de que o profeta Jeremias tinha falado estavam para se cumprir. E então Daniel orou aqueles 21 dias, pedindo a Deus que o povo de Israel voltasse, que Deus cumprisse a profecia que ele havia feito, e que o povo de Israel voltasse. E para responder a esta oração, veio Ciro dos Medo-Persas, invadiu a Babilônia, derribou o rei que estava governando, que era um dos descendentes de Nabucodonosor. Ciro assumiu o trono, segundo Isaías havia dito, era Ciro o nome daquele que viria, e fez o decreto, permitindo, no ano 538 a.C., ele emite um decreto dizendo que os judeus podem voltar para a sua terra. Uma profecia que prediz que em 70 anos isto aconteceria, e isto acontece em 70 anos. Prediz o nome do rei, diz que ele é Ciro. Mas em Levíticos nós lemos, capítulo 26, versículo 18. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E a terceira profecia e última que vemos hoje à noite é a que se relaciona com o fato que 95% dos israelitas não voltaram como Deus tinha mandado que fizessem. Por não terem obedecido a Deus, cumpre-se na vida deles a profecia de Levíticos, de eles serem castigados 7 vezes mais por esta desobediência. Que ele chama o profeta Ezequiel e dá uma profecia ao profeta Ezequiel. Toma também uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E olha para a cidade, e ela será cercada, e tu a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fixei os anos da sua iniquidade, do seu castigo, para que eles te sejam contados em dias, 390 dias. Assim levarás a iniquidade da casa de Israel, e quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Ele diz que os israelitas seriam castigados por não terem voltado 390 anos mais 40 anos, o que daria e dá 430 anos de castigo. Mas eles já tinham sido castigados 70 anos. Então sobram 360 anos que eles teriam que ser castigados e disciplinados. O ano em que eles tiveram a permissão para voltar depois do decreto, o decreto foi em 538, foi o ano 536 a.C. Nós temos 390 mais 40, dando 430.
Já tendo cumprido 60, faltam 360 anos. Porém, eles serão castigados 7 vezes mais, segundo nós vimos em Levíticos. E 7 vezes 360 dá 2.520 anos. Mas estes são anos proféticos, anos bíblicos, tem 360 dias. Nosso calendário conta 365 dias e de vez em quando temos um ano bissexto. Transformando isto no nosso calendário, esses 2.584 anos. Nesse tempo terminaria o castigo de Deus sobre Israel, de eles estarem castigados, dispersos, espalhados por não terem retornado. Este povo de Israel era protetorado dos ingleses neste século, depois da Primeira Guerra Mundial, e no dia 14 de maio de 1948, o povo de Israel se declarou independente. Tomando-se a profecia do seu início até esse dia, há um erro de um dia, o que já seria uma grande coisa, uma profecia ter se cumprido ao espaço de 2.000 anos, mais ou menos, com o erro de um dia apenas. Mas os ingleses não reconheceram nesse mesmo dia a independência de Israel. Eles reconheceram no dia seguinte, 15 de maio de 1948. E com isso a profecia se cumpriu literalmente em termos de dia, mês e ano, quando este castigo de Deus, por eles não terem voltado para a Palestina, caiu sobre eles. E os irmãos têm os cálculos mais facilmente compreensíveis aí com os irmãos.